Tá pegando fogo esse interesse do Flamengo pelo Caio Jorge do Cruzeiro. A proposta já foi feita 30 milhões de euros ou 22 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. E aí, você cruzeirense, aceitaria essa proposta? Especulações dizem que o Flamengo ainda vai aumentar essa aposta e possivelmente vai colocar Luiz Araújo no pacote. E hoje a gente vai acompanhar aqui a equipe F da ESPN falando sobre a proposta e a possível ida de Caio Jorge para o Flamengo. A mídia paulista enlouqueceu e está contando já com Caio Jorge no Flamengo. Inclusive falaram sobre Pedro nessa possível negociação. Mas antes da gente ver tudo que a equipe F falou, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa forcinha aqui pra gente. Agora sim, bora pro vídeo. Centroavante reserva ser o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. E o Zinho acha que a prioridade é outra, mas só daqui a pouco. Ah, mas eu não acho que você vai pagar 30 milhões para deixar no banco. Não acho. Sim. Não acho. É o que eu falei, o recado ele está sendo distribuído aí, no bom sentido. Quem está no elenco do e uma Flamengo... troca, Zé? Pedro indo para o Cruzeiro e o Caio Jorge para o Flamengo. Eu não sei se seria assim. O Tite gosta, né? O Tite adora o Pedro. Tite adora o Pedro. O Pedro jogou bem. O Tite adora o Pedro. E o Felipe Luiz, assim, pro jeito que o Flamengo joga, também tenho certeza que adoraria o Caio Tem dois Jorge. que o Tite adora. Adora o Pedro e adora o Cebolinha. Se bobear até o pedido do Cebolinha, né? Deve ter sido partido também um pouco do Tite nesse sentido. Né, que as pessoas conhecem o Tite, conhecem também que a melhor fase do Cebolinha no Flamengo foi com o Tite. Então, não sei. É isso que eu disse, que tem uma série de coisas aí. Eu lembro da época que eu era jogador de futebol. Acho que o vovozinho também passou por isso. Você começa a ver contratação, contrata aqui, contrata dali. Opa, peraí, tá chegando gente na minha posição. Peraí, não, bicho vai pegar, vamos correr, não vai jogar, entendeu? É isso que eu tô dizendo, porque no elenco, cada especulação ali, você reage de uma forma. Então, quando eu vejo ali, Caio Jorge, né, 22 milhões mais Cebolinha, opa, Cebolinha quando Cebolinha olha ali, já estou sendo negociável, coisa que no ano passado não aconteceu, entendeu? Virei moedinha de troca. Virei moeda de troca. Então tem algumas coisas que, assim, dentro do futebol a gente entende como alguns recados, mas o BAP falou vejo que quer concorrência de alto nível em cada posição. Sim, por isso que eu falei que quando antes no meu comentário anterior eu falei assim que o Felipe está demonstrando o seguinte: olha, eu quero competição dentro do elenco para jogar 90 minutos. Porque nós cansamos de falar aqui que muitas vezes o Flamengo jogava 45 minutos e no segundo tempo tinha problemas. E vale lembrar, nós ressaltamos muito o Flamengo depois dos 3 jogos contra o Inter. Porque o Flamengo conseguiu jogar 90 minutos, que era uma crítica que vinha sendo feita ao Flamengo. Depois disso ele conseguiu jogar... Aquele meio campo que o Tetra falou agora há pouquinho. Sim. O Jorginho e Saúl, os dois dando show. Dando show. Só que o que acontece... O Saúl depois iria perder o lugar no time. Só que eu acho, ele precisou porque não conseguia segurar. Não, e aí você tem que ter um cara mais marcador, que era o Pulgar. Né? Eu acho que o meio campo do Flamengo nesse sentido precisa de um cara a mais. Porque o Jorginho... Mas não o Marcos Antônio, Zé, pelo amor de Deus. Não sei. Aí eu não sei. Mas eu estou dizendo, para a administração do elenco, ainda mais pela quantidade de jogos que vai ter, né, que terão um atrás do outro, essa divisão dos campeonatos, né, eu acho que é necessário. Centroavante, ele está precisando, ele quer um centroavante diferente, ele quer um centroavante que tenha a característica do Caio Jorge. O Plata ele já tentou, ele viu que tem resultado, mas não é o que ele esperava. Eu acho que é aquela questão de vamos fechar aqui todas as... Plata funciona sem bola e não com ela. As circunstâncias, né, todas as características que eu preciso para precisar mudar o jogo, eu tenho como jogar. Então eu acho que assim, é montar um elenco muito forte, ainda mais lembrar o que o BAP falou, né? Eu não vou deixar ninguém gastar mais do que o Flamengo. O Flamengo vai ser um cara, então... tem essa também, né, Tetra? O BAP fez aquela explanação toda na semana passada, e ali tem muitas virtudes da administração do BAP no seu primeiro ano de mandato, mas, por outro lado também, agora todo mundo que for negociar com o Flamengo vai aqui, né? Vai na goela. Tem isso, mas tem aquilo que o nosso querido Pascoal Chinelinho, que está de férias... Volta amanhã! Também ficou um mês aí fora, brincadeira, né? Só ele consegue isso, mas tudo bem. Ele fala, né? Qualidade
no mercado hoje custa muito. Qualidade, né? Jogador vencedor, jogador que coloca a faixa, jogador que chega e veste a camisa e assume a posição, custa caro. O mercado está assim, é muito inflacionado. É o futebol. O futebol virou essa empresa, né? Esse mercado de valores assim, que a gente fica até assustado. Volto a te dizer o que eu falei ontem novamente. Eu não acho... O time do Flamengo, primeira coisa, se tem um time no Brasil que não precisa de reforço, é o Flamengo. Se vocês falarem para mim que o Flamengo... Olha, se o Flamengo não tiver reforço, pronto, não vai ganhar mais nada. Não, esse elenco que o Flamengo está aí, ele é favorito para ganhar todos os títulos, para brigar pelos títulos. Como a gente estava falando, é provável, ou não. O elenco que o Flamengo tem hoje, se não contratar ninguém, manteve o treinador, o Flamengo não é o favorito para brigar pelos títulos? Então, assim, a gente está dizendo assim é porque o Flamengo tem um poder de investimento e parabéns por todas as gestões do Bandeira de Melo até hoje, né? Não é só o BAP, do Bandeira de Melo até hoje, refez esse Flamengo com uma potência internacional. O Flamengo contrata jogadores como antigamente a gente viu os clubes europeus contratando. Então o Flamengo é um time europeu no Brasil. Essa aí fica boa para os cortes aí, para os memes, né? Mas eu vou repetir. O Flamengo é um time europeu no Brasil, para essa administração e poder financeiro para contratar. Um time que no Brasil vai para um rival que está com dinheiro, porque o dono da SAF tem potência também, o Pedrinho do Cruzeiro. E é o time que eu acho que pode incomodar o Flamengo e o Palmeiras, é o Cruzeiro. Por esse poder de investimento, porque contratou um treinador top e porque já tinha um bom time, e eu acredito que vai reforçar esse time. Você imagina se eles conseguirem trazer o Gerson para esse time do Cruzeiro que já era bom e não vende o Caio Jorge. Né? E não sei, o Flamengo está aí dizendo que tem a possibilidade de colocar o Cebolinha. Eu não sei se o Pedrinho não chega lá, eu não vou vender o Caio Jorge não, mas eu quero comprar o Cebolinha. Quanto que custa? Porque o Flamengo pagou, se não me engano, 14 ou 16 milhões de euros. Assim, desculpa te interromper, na conta 22 para 30, 8 milhões seriam. Não, mas aí acho que o Flamengo diz nessa negociação que ele aumentaria o valor. Sim. Ele oferece 30, mas o Flamengo não quer. Aí ele oferece os 22 mais o Cebolinha. Eu penso que ele está querendo botar o Cebolinha no valor que ele comprou. Aí nossa equipe aí pode me dizer se foi 14 ou 16 milhões de euros que o Flamengo contratou ele. Eu sei que foi coisa de 80 milhões de reais, 85 milhões de reais. Mas o Pedrinho pode muito bem chegar e falar que quer contratar. O Cruzeiro fica um time muito forte também. Então, assim, o Flamengo tem potência para melhorar o elenco, mas para mim já é um elenco maravilhoso, espetacular. Tem condições de contratar, de oferecer, sei lá, aumentar? Se o Cruzeiro já falou que não quer 30, você quer 50, eu vou te oferecer 35, não sei se chega a 40. Eu acho que o Caio Jorge não chega como titular. Pode ser que pelo valor, como o Zé Elias falou, o treinador que gosta de atacante, que marca pressão, que tem intensidade nessa hora dessa marcação com linha alta, é o estilo de jogo do Felipe Luiz, e o Pedro tem dificuldade porque ele já tem o Arrascaeta, então tendo o Arrascaeta e o Pedro fica mais difícil para marcar em linha alta com essa intensidade de pressão. Os jogadores até tentaram, em alguns momentos conseguiram, mas não é muito a característica desses jogadores. Se o Arrascaeta é o cara do Flamengo, sobraria para o Pedro. Acho que com a renovação do Felipe Luiz, se contrata um jogador com essa característica que tem o Caio Jorge, vai incomodar muito essa posição de titular do Pedro. Ele já teve dificuldades e o Felipe Luiz já deixou no banco, independente daquele atrito que teve, ele já mostrava isso, que o Bruno Henrique faz isso.
O Bruno Henrique é esse atacante que faz isso, mesmo não sendo um centroavante. Agora, o Flamengo tem esse potencial para contratar, gente. Tem. Mas eu acho que é o seguinte, ontem a gente debateu isso, e eu vou voltar no assunto do Birner. Por mais que tenha o Carrascal, que o Capitão América, Eugênio Leal, lembrou e muito bem, e realmente foi contratado para ser o substituto do Arrascaeta, mas não conseguiu. Tanto é que foi jogar para o lado. Quem entrava jogando por dentro era o Luiz Araújo, era o próprio Plata, né? Mas o Flamengo não tem, ou nessa temporada não teve um cara que conseguiu substituir à altura o Arrascaeta. Mas o Eugênio Leal me lembrou e até me convenceu, Vitor Birner, que tem opções, como tem também quando o Pedro não joga. Tem opções. O Plata fez bons jogos ali, o Bruno Henrique fez bons jogos ali, não sendo centroavante. Mas eu acho que na zaga, discordando do Vitor Birner, eu acho que era uma prioridade. Não para ser titular, mas para compor aquele setor, que só tinha 3, sendo que um é um cara já com idade elevada. Que é o Danilo, que está na seleção, que eu respeito, que foi fundamental, mas ele já tem uma certa idade. O Ortiz machucou, então precisava sim de um zagueiro de velocidade mais jovem, contratou o Vitão, supriu. E agora, com a saída do Alan como primeiro volante, precisa de um cara ali sim, eu concordo. Pode ser o Marco Antônio sim, ô Plihal. Não, para com isso. Deixa o Marcos Antônio aqui. Também acho, vovozinho, assina embaixo. Os parâmetros do Flamengo, é claro que são diferentes, Pineiro, só rapidinho. É claro que vai ser muito difícil ter dois jogadores do nível do Pedro para ser camisa 9, 2 jogadores do nível do Arrascaeta para ser camisa 10. Possível. Mesmo o Flamengo. Então, às vezes, assim, não é o substituto ideal, mas é um cara ali que cumpre. O Carrascal cumpriu. Se você se chamasse Vitor Birner Boto, na impossibilidade de contratar o Caio Jorge, aqui no mercado brasileiro... trazer o Juninho. Você vê outro jogador... O Juninho, é verdade. O Juninho foi o primeiro contratado do Boto. Tá lá. Nem sei se tá lá. Não, foi pro México. Já saiu, já foi pro México. Né? Mas foi pouquíssimo aproveitado na temporada. Claramente não fez o que o Boto imaginava que ele pudesse fazer. Quem que poderia, no mercado nacional, substituir eventualmente o Pedro? Não tem. Você não tem um grande centroavante que você fala, olha, bota ali nível Flamengo. Porque o cara que substitui o Pedro, quando você fala do Caio Jorge, você está falando de um cara que se movimenta, características diferentes do Pedro, que pressiona alto, ao contrário do que o Pedro faz. Pedro até pressiona, mas como já disse o Zinho, não. Pode jogar junto, Birner? Pedro pode com outra ideia de jogo. Só que aí você vai ter que tirar o Arrascaeta do time, então você não vai ter essa ideia de jogo. A não ser em circunstâncias específicas. Os 3, não. Não é a cara do Felipe Luiz. Não dá pra fazer como o Dorival fez com o Gabigol e Pedro? Não. Pelo amor de Deus, olha. O Dorival fez a mágica de pegar um elenco cheio de egos grandes, de jogadores enormes, num ambiente bagunçado, acomodou os egos e o time que ganhou a Copa do Brasil. Deu uma sorte danada que o Bruno Henrique machucou. O time, olhando o potencial do elenco, jogou bem abaixo do que tinha de potencial, mas todo o possível naquela circunstância. E aí, torcedor? Você que é torcedor do Cruzeiro, me diz aí a sua opinião. Você aceitaria essa proposta? Você venderia Caio Jorge para o Flamengo e reforçaria um dos maiores times do Brasil? Ou você ainda manteria Caio Jorge no elenco, pois sabe que ele ainda tem muito para dar e para entregar no ano de 2026? E você, flamenguista que tá aqui também, me diz aí o que você acha dessas propostas. Vale a pena a troca de Luiz Araújo e Everton Cebolinha por Caio Jorge e mais 22 milhões de euros? Diz aí a sua opinião. Tamo junto e até o próximo vídeo.